Olá pessoal, se você está estranhando, né, eu estar repostando esse vídeo da Cleópatra, é porque eu achei interessante acrescentar uns detalhes que ficou faltando no outro vídeo, né. Eu ia acrescentá-los na parte 2, né, só que eu preferi refazer o vídeo. Então, para quem assistiu o outro, né, eu agradeço muito, né, pelas curtidas. Agora, quem quiser também assistir esse para ver, né, o que foi acrescentado, tá bem, sou agradecida. Então, vamos agora, né, para mais uma saga de Cleópatra. Bom, pessoal, essa Cleópatra que a gente conhece, né, hoje, que a gente vê em filmes, que a gente vê em livros, né, que tá em música, na música mesmo da Katy Perry, né, tem um clipe que ela tá vestida de Cleópatra e é uma música assim da hora. Essa Cleópatra, ela vive, né, em nosso imaginário até hoje, né, no século XXI. E ela viveu no século I antes de Cristo, né? E por que que ela, né, até hoje é esse fenômeno todo? Bom, pessoal, a Cleópatra, ela essa Cleópatra, né, que numa linha de sucessão ela foi a sétima. Existiu várias Cleópatras antes dela, inclusive a mãe dela, a suposta mãe dela, né, se chamava Cleópatra, Cleópatra Quinta Trifena. E com certeza, né, era irmã do pai dela ou meia-irmã. Isso muito natural na dinastia Ptolomaica, tá? Então, a Cleópatra, ela foi uma das mulheres mais enigmáticas, mais talentosa e estrategista de seu tempo. Ela não fica atrás de nenhum general romano, como a gente pôde perceber, né, no envolvimento dela com um dos maiores, como um dos homens mais poderosos do seu tempo. Cleópatra nasceu em 69 a.C. e o seu pai foi o Ptolomeu XII, tá? Ela é da dinastia Ptolemaica e desde quando Alexandre o Grande ele conquistou o Egito, né? E ele deixou o Egito na mão de um general, né, que ficou no lugar dele para tomar conta, que era o Ptolomeu I, né? Então essa dinastia ficou tomando conta do Egito. A dinastia ptolemaica também é conhecida muito por sua crueldade, né? A Cleópatra, a bisavó de Cleópatra, por exemplo, ela levantou uma guerra, né, civil contra os próprios pais e depois outra contra os próprios filhos. A bisavó de Cleópatra, em uma discussão lá com seu marido, ele, né, pegou um dos filhos do casal, matou, desmembrou o menino e levou, né, e mandou numa cesta para poder a mulher ver aquilo, né? E na hora ela ficou bastante assim, com raiva, né? Só que depois de um tempo ela se reconciliou com esse marido. E uma irmã da Cleópatra, né? Inclusive uma que quis usurpar o trono, né? Quando ela estava sendo regente, ela se casou lá, né? Com um rapaz. Depois viu que não tinha nada a ver, né? E mandou matá-lo. Então, os Ptolomeus, eles eram conhecidos por sua crueldade, né? Cleópatra, ela tinha, assim, um exemplo bastante forte, né? Para poder ela ser esse mulherão, né? Que nós conhecemos. Cleópatra teve a melhor educação que alguém poderia ter no seu, na sua época, tá?
Ela nasceu no Palácio de Alexandria, né? O palácio lá que Alexandre o Grande fundou depois que ele conquistou lá o Egito, né? Tirou o Egito das mãos dos persas. Então ela nasceu nesse palácio. A biblioteca de Alexandria, que era uma biblioteca maior do mundo, ficava praticamente no seu quintal, no quintal de Cleópatra, né? Os melhores acadêmicos, os melhores cientistas, né? Faziam parte ali da sua vida, né? E ajudou no seu desenvolvimento, né? Tanto físico, intelectual. Então Cleópatra, ela, de todos os Ptolomeus, né, ela se desenvolveu muito. Inclusive, isso que eu não tinha mencionado, né, no outro vídeo. Inclusive, ela chegou a aprender 9 idiomas. Os Ptolomeus antecedentes, né, antes que ela, eles não estavam muito interessados em aprender o idioma, né, dos egípcios. E a Cleópatra aprendeu o idioma egípcio, né, e vários outros. E dentre eles, até mesmo, né, o troglodita, que diz que era uma espécie de uivo de vampiros, né. Então, imagine aí, né, como era essa espécie de linguagem aí, né. Para quem assistiu o Crepúsculo, né, talvez assim pode ter uma ideia melhor. Então, essa era uma das diferenças de Cleópatra, né, para os seus antecedentes, né? Ela não precisava de intérpretes nas suas negociações. Ela chegava cara a cara, né, e falava com eles. Não precisava de ninguém modificando, né, as suas palavras. Então, isso daí é uma coisa muito da hora de Cleópatra. Ela tinha a oralidade perfeita, né? Plutarco, ele até menciona, assim, que ela fazia tipo assim, mais ondulações na sua voz, né? Que é assim, básico, né? Para aqueles oradores, assim, de sucesso mesmo. Ela sabia, assim, fazer umas ondulações, ela sabia, assim, se portar em público. Isso é uma das coisas que admiravam muito ela. E outra coisa que admirava muito ela é pela sua riqueza, né, gente? Isso deixava Roma de boca aberta, né? Inclusive, assim, foi o que mais fascinou Júlio César, né? Já que uns historiadores vão dizer assim que, inclusive, alguns historiadores vão dizer assim que ela não era uma mulher que quando chegava em um local, né, as cabeças assim viravam para ela assim fascinado. Não, ela talvez tinha uma beleza assim normal, né? Aos 18 anos, Cleópatra recebe o seu reino, tá? Para poder reger, juntamente com o seu irmão mais novo, o Ptolomeu XIII, né? E tava indo tudo bem até que o seu irmão, que ele era muito assim influenciável, ele acaba exilando Cleópatra, né? E aí que ela vai juntar, né, um monte de um soldado mercenários e vai retornar para o Egito. Então, essa foi uma das demonstrações de que ela não era uma mulher que ficava chorando, né? Calada nos cantos, quando alguém assim pisava no seu pé, né? Ela mostrou daí que ela não veio para ficar reclusa. E é nesse momento, né, quando ela retorna, que ela bola, né, a sua próxima estratégia. Como eu disse, ela era assim uma mulher estrategista, entendia muito de política, né? Embora os narradores, né, romanos vão querer passar uma imagem dela, né, somente de uma mulher que foi para a cama com 2 homens, né? Cleópatra, ela foi muito mais do que isso, né? A gente sabe bem. Ela chegou praticamente a
quase igual a Alexandre o Grande, dominar todo o mundo. Faltou isso daqui, tá? E uma mulher. Então, quando ela vai pedir o apoio de Júlio César, né, tem aquele episódio, né, que ficou na cabeça de todo mundo, dela saindo de um tapete, né, ela marca um encontro com ele, tem uma ajuda lá, né, até esqueci o nome do cara agora, mas ela tem uma ajuda, né, para poder entrar no palácio, e aquela cena, né, dela saindo de um tapete, que ninguém sabe se foi assim em público, se não foi assim em privado. Então, e aí começa, né, o romance entre Júlio César e Cleópatra, que depois vai resultar, né, no surgimento, né, de Cesário, o filho dela, com Júlio César. Tava indo tudo bem, né? Júlio César tava ajudando Cleópatra, né, a se firmar mais. E até que ele vai ser assassinado, né? E depois o trono ele vai ficar sendo dividido entre Marco Antônio e Otávio. Cleópatra retorna ao Egito, né? Encontra um Egito muito assim em crise, tá? Pragas vão estar acontecendo ali e tudo assim acontece para que ela assim desista, né, do seu sonho, né, de talvez conseguir reinar sozinha, ou então conseguir assim muitas terras, né, para ela expandir, né, o Egito. Só que aí é que vem a sua segunda estratégia, que é se envolver, né, se aliar a Marco Antônio, que é, né, o general romano que também está tomando conta, né, de Roma. Então, eles se conhecem, né, e dá tudo certo. Marco Antônio vai ficar caidinho por ela. Tanto é que eles vão ter 3 filhos, né, o Alexandre Hélios e a Cleópatra Selene são os filhos gêmeos que eles vão ter. Marco Antônio chegará a doar várias províncias para a Cleópatra, né? Tanto ela quanto para seus filhos. E Cleópatra, né, tinha em mente criar, né, um poderoso reino para ela e Marco Antônio. Só que Otávio, né, acaba sabendo disso e lógico ele não vai gostar nem um pouco, então ele vai invadir o Egito. E aí que vai ter aquela batalha naval de Actium, tá? E essa é a batalha assim derradeira, né, no qual Marco Antônio ele vai perder. E nisso, né, depois ele vai tirar a sua vida, né? Chega a dar lá uma esfaqueada no seu estômago, né? Alguns vão dizer que isso foi porque ele soube que Cleópatra tinha morrido. E isso é muito triste, né, gente? Lembra até de Romeu e Julieta. E só que assim, né? Também tem versões que vão dizer que ele ficou assim muito deprimido com essa perda, né? E com muita vergonha. Então ele chegou a se matar, né? Por isso. Já a Cleópatra lá, quando ela sabe da morte, né, do seu mais fiel, assim, aliado, né, ela bola essa última estratégia, que é tirar a sua vida, né? Ela não iria dar o gostinho, né, pro inimigo de exibi-la como um prêmio, né? Que era isso que Otávio tinha em mente, né? Ele ia levar Cleópatra para poder demonstrá-la lá pro Senado, né? E dizer, né? Olha aqui, eu venci. Uma Ptolemaica, né? Que se preze não ia deixar isso acontecer. Então, Cleópatra, ela se deixa picar por uma cobra, tá? Do Egito. A áspide se deixa picar por essa cobra e morre, né?
Essas são as fontes primárias, né? Que vão dizer que foi assim que ela morreu. Embora não se tenha achado vestígios, né, dessa picada. Assim chega o fim a dinastia ptolemaica e o helenismo, né, gente? Para vir, então, aí, o Egito vai virar uma província, né, do Império Romano. E o Império Romano vai, né, ser tudo aquilo lá, né, e depois vai vir um cristianismo. E eu finalizo, né, esse vídeo com a leitura, né, de Marta Rubles, tá? Um trecho aqui que ela escreve, né, sobre a morte da Cleópatra, essa sua partida tão triste, né, gente? A Cleópatra morre aos 39 anos. Então ela escreve bem assim: os ventos açoitavam a multidão, até mesmo seus deuses se agitavam, e em meio a inusitadas rajadas de neve, o lugar se esvaziava. Sem se saber como nem porquê, alguém deixou cair nas águas do Nilo a vestimenta de Ísis, com a qual, além de dar adeus ao Egito, também se despediu Cleópatra do mundo ao partir para a região dos mortos. Para quem não sabe, né, Cleópatra, ela chegou a ser considerada, né, como a reencarnação de Ísis. Eu posso até aqui comentar, né, sobre esse mito aí de Ísis e Osíris, né? É uma lenda, assim, bem legal, assim, mesmo a história. Então, a Cleópatra, ela até se vestia, né, como Ísis, né? A rainha da terra. E, né, quando ela conquistou, né, vários, assim, quando Marco Antônio, né, tava ajudando ela, né, a ter a posse de várias, assim, províncias, Cleópatra, né, ela praticamente ali, ela cresceu bastante, né, e se tornou a rainha dos reis. Bom, pessoal, é isso, tá? Refiz aqui o vídeo todo pra vocês, porque eu achei, assim, que tava faltando ainda mencionar muitas coisinhas, né? Pra quem tá assistindo pela segunda vez, né? Eu agradeço. Pra quem não assistiu, você está no lucro aí, tá? Pegou um vídeo assim, mais assim, digamos, inteiro, né? Sobre a história de Cleópatra. Tanto é que esse vídeo aqui, pelo que eu tô vendo, ele ficou um pouquinho mais extenso. Mas é isso mesmo, né, gente? Vivendo e aprendendo.